Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Não foi minha intenção propor. Essa é a primeira verdade. A mais pura, aquela a que me agarrei como a um corrimão, quando tudo o mais se tornou uma queda. No meu mundo, o meu mundo perfeitamente normal, as palavras eram ar, e a intenção era o motor. As pessoas diziam coisas que não queriam dizer o tempo todo. Pedias desculpa. Explicabas. Culpa do estresse, ou do sarcasmo, ou daquele tom estranho que a tua voz assumia quando estavas cansado. A linguagem era elástica. Mas no momento em que pisei no salão do trono dos vampiros, a linguagem deixou de ser elástica e tornou-se ferro. Começou com uma porta que não devia existir. Estava a voltar para casa depois de um turno tardio, o telemóvel sem bateria, o meu cérebro a funcionar a gás, com meio café frio. O beco atrás da velha catedral sempre fora um atalho. Grafite, caixotes do lixo, o cheiro a chuva em tijolo. Mas naquela noite, a parede de tijolos no fundo do beco estava errada. Uma fenda corria através dela como uma cicatriz. Pedras negras emolduravam-na, polidas tão perfeitamente que pareciam molhadas. Uma porta sem dobradiças, sem puxador, sem explicação. Devia ter dado meia volta. Em vez disso, fiz o que as pessoas exaustas fazem quando confrontadas com o impossível. Assumi que havia uma explicação razoável escondida algures por detrás da minha irritação. Talvez fosse um cenário de filme, talvez fosse uma instalação artística, talvez eu tivesse errado o caminho. Pressionei a palma da mão contra a pedra. Ela aqueceu sob a minha mão como pele a acordar. E a porta abriu-se como se estivesse à espera do meu toque desde antes de me darem o meu nome. O ar saiu, frio, perfumado com incenso antigo e algo como rosas embebidas em sangue. Os sons do beco morreram instantaneamente, como se a cidade tivesse sido silenciada. O meu estômago contraiu-se. Aquela sensação que tens quando percebes que entraste numa sala onde todos já sabem que não devias estar ali. Para além do limiar, não havia uma sala. Era um corredor de pedra negra, abobadado e impossivelmente profundo, iluminado por velas vermelhas, a flutuar a diferentes alturas como pirilampos pacientes. A cera não pingava. As chamas não tremeluziam. Elas simplesmente ardiam firmes como um olhar. Dei um passo. A porta selou-se atrás de mim sem um som. E o último fio que me ligava à minha rua, ao meu mundo, às minhas regras, partiu-se. O corredor abriu-se numa vasta sala que me roubou o ar dos pulmões. Pilares de pedra maciços erguiam-se como árvores petrificadas esculpidas com figuras que pareciam contorcer-se quando tentava focar-me. Vitrais imponentes alinhavam as paredes, mas não mostravam santos ou anjos, mostravam reis com olhos vazios, amantes abraçados enquanto as suas sombras se devoravam, luas a partir-se como fruta. Névoa agarrava-se ao chão, rodopiando à volta dos meus sapatos como se me estivesse a provar. Acima do teto desaparecia na escuridão, o tipo de escuridão que não apenas carecia de luz, mas a possuía. Na extremidade, um trono, não de ouro, não incrustado de joias, não era esculpido em algo mais escuro que obsidiana, moldado como asas dobradas, e de pé diante dele, como se tivesse saído de um pesadelo, vestindo a paciência de uma rainha, estava ela, a rainha vampira, alta, regiamente imóvel. O seu vestido era preto e carmesim, elegante de uma forma que parecia uma lâmina disfarçada de seda. Bordados góticos traçavam a sua cintura e mangas como videiras de espinhos. Joias de prata capturavam a luz das velas em flashes agudos. Colar, anéis,
correntes delicadas que pareciam feitas para atar promessas, em vez de adornar carne. Uma coroa pousava na sua cabeça, metal escuro, subtil, não extravagante. A sua forma sugeria tanto autoridade como contenção, como se ela não precisasse de espetáculo para ser obedecida. A sua pele era pálida, da forma como a luz da lua é pálida, não doentia, mas de outro mundo. Os seus olhos brilhavam levemente a vermelho, o brilho de brasas escondidas debaixo de cinzas. Uma expressão calma, nem quente, nem cruel, apenas certa. À sua volta, a sala prendia a respiração. Havia outros também, formas nas sombras, cortesãos talvez, ou guardas. Sentia sua atenção como pontas de dedos a pressionar a minha pele, mas os seus rostos eram indistintos, como se a própria sala não lhes concedesse definição até que a rainha o permitisse. O meu instinto gritava-me para fugir. O meu corpo permaneceu onde estava. O seu olhar encontrou-me e prendeu-me no lugar. Humano, disse ela. Uma palavra, e as chamas das velas inclinaram-se para a sua voz como se estivessem a ouvir. A minha boca ficou seca. Desculpa. Não sei como vim parar aqui. A rainha desceu um degrau da plataforma elevada, com uma graça lenta e fluida. A rainha desceu um degrau da plataforma elevada. Cada movimento era deliberado, como coreografia para um ritual mais antigo que as igrejas. Ela aproximou-se, sem pressa, sem hesitação. Um predador não se apressa quando já possui o fim da caça. Entraste através do meu véu, disse ela. Tocaste no meu portão com intenção não declarada. Eu pensei que era. Engoli. Não. Engoli. Pensei que era uma porta. É. A sua voz era baixa e controlada, quase gentil, e isso era pior do que gritar. Raiva eu podia entender. Calma significava que ela não tinha medo de consequências. Em algum lugar atrás dela, algo moveu-se nas sombras. Um murmúrio de aprovação, o som suave de tecido, um leve tilintar metálico. A rainha parou a um braço de distância. Podia cheirá-la, agora. Rosas, sim, mas também pedra fria depois da chuva e algo metálico que fez o meu pulso acelerar. Estás com medo, observou ela. Isso é. Sim. Forcei uma risada que saiu fina. Isso é preciso. Ela estudou-me como um juiz estuda uma testemunha. Diz o teu nome. A minha mente agarrou-se a isso. Não diz-me, mas diz como se o ato importasse. Eli, disse eu. Eli Mercer. Os cílios da rainha baixaram ligeiramente como se estivessem a provar o som. Eli Mercer. A forma como ela repetiu soou como um anzol a afundar-se na água. Eli Mercer. A tua linhagem é insignificante, continuou ela. E as minhas bochechas arderam com a franqueza. A tua alma é barulhenta. A minha alma é o quê? Barulhenta, repetiu ela. E pela primeira vez, algo como diversão cintilou no canto da sua boca, tão breve que me perguntei se tinha imaginado. Ela ecoa. Ela não sabe como ficar em silêncio em lugares sagrados. Desculpa, disse eu novamente, porque o meu vocabulário tinha encolhido para um punhado de palavras inúteis. O olhar da rainha desceu para as minhas mãos. Eu tinha estado a fechá-las em punhos. Não percebi até as minhas unhas se cravarem nas minhas palmas. Desabotoa, instruiu ela. Não queria obedecer, mas os meus dedos relaxaram como se o comando estivesse ligado a uma memória muscular que eu não possuía. A sua mão estendeu-se para a minha.
Devia ter estado fria. Estava fresca, sim, mas não morta, como água de rio sob a luz da lua. Os seus dedos envolveram a minha mão com uma firmeza que poderia ter sido reconfortante se não tivesse parecido um selo. A sala reagiu. As velas flutuantes arderam mais vermelhas. A névoa subiu em espirais delicadas. Um tremor percorreu os pilares, quase demasiado subtil para ser notado, como pedra a mover-se no seu sono. O polegar da rainha roçou o interior do meu pulso. Algo no meu corpo respondeu. Um choque que não era exatamente desejo. Era reconhecimento. A sensação aterradora de ser identificado por algo antigo. Hesitei, assustado. O que és tu? Então ela falou, e as palavras que se seguiram foram as que me arruinaram. Diz a tua intenção, disse ela suavemente, para que a minha corte a possa ouvir. Olhei para ela, confuso e desesperado e demasiado cansado para enigmas. A minha intenção é sair. Uma ondulação moveu-se através das sombras. Uma inalação coletiva. A rainha inclinou a cabeça. Essa é a tua intenção? Sim, disse eu rapidamente, pensando que a honestidade me poderia salvar. Eu não vim aqui de propósito. Não quero problemas. Só quero ir para casa. Os seus olhos brilharam um tom mais forte. Casa? Sim, disse eu. Casa. Se eu te ofendi, peço desculpa. Não quis invadir. Os dedos da rainha apertaram os meus, não dolorosamente, mas com a finalidade de uma fechadura travada. Palavras não são significado, murmurou ela. Palavras são ações. Eu não entendo. Entenderás. O ar da sala engrossou como o momento antes de um raio cair. Tentei puxar a minha mão, mas ela não se moveu. Não porque ela estivesse a segurar com muita força, mas porque o espaço entre as nossas mãos se tinha tornado outra coisa. Uma ligação invisível e pesada como correntes feitas de votos. O medo aguçou-se em pânico. Ok, disse eu, a voz a subir. Ok, ouve. Eu sou só um tipo qualquer. Eu não sou. Isto não é. O que quer que penses que está a acontecer, tens a pessoa errada. A sua expressão permaneceu calma, perigosamente calma. Então fala, disse ela, e corrige o que fizeste. Alívio inundou-me. Sim, sim. Ok. Eu não. Tentei respirar. Tentei pensar. Eu não quis dizer nada ao tocar em ti. Eu não quis. Na minha busca frenética pela palavra certa, o meu cérebro cuspiu algo que tinha ouvido num filme. Uma linha falsa medieval que soava dramática. Eu não quis ligar-me a ti, soltei. E então, porque a minha boca se movia mais rápido do que o meu julgamento, acrescentei. Eu não quis oferecer-te a minha mão, a minha fé e o meu futuro. O silêncio abateu-se. A rainha não pestanejou. Atrás dela, as sombras moveram-se como um único organismo. Um som baixo espalhou-se pela sala. Assombro, fome, alegria, ultraje, tudo entrelaçado. Eu nem sabia o que tinha dito de errado até o sorriso da rainha aparecer. Pequeno, controlado e totalmente letal. Oh, murmurou ela, proferiste o voto. Olhei para ela. Então o quê? O seu polegar traçou o meu pulso novamente. A antiga frase de noivado, a oferta de mão, fé e futuro. O meu estômago desceu tão forte que parecia que os meus órgãos se deslocaram. Não, disse eu imediatamente. Não, isso não é. Eu estava apenas. Eu não sabia. Mas tu disseste? Respondeu ela. E a sua voz ainda era gentil.
o que tornava as palavras piores. No meu salão, diante da minha corte, com a tua mão na minha, o meu coração bateu. E isso não é justo. O olhar da rainha endureceu ligeiramente. Justo é uma palavra humana usada pelos impotentes para envergonhar os poderosos e fazê-los hesitar. As velas arderam novamente e os vitrais pareceram escurecer, cores a escorrer para um carmesim mais profundo. Uma figura avançou das sombras à direita, alta, magra, vestida de veludo tão escuro que absorvia a luz. O seu cabelo era prateado, os seus olhos negros. Ele curvou-se perante a rainha, depois virou-se para mim com a expressão de quem vê um rato perceber que a armadilha já se fechou. Majestade, disse ele, a voz como pergaminho. O voto foi testemunhado. Devo chamar o arquivista para registrar o noivado? Noivado. A palavra atingiu como um soco. Puxei a minha mão novamente. Desta vez, moveu-se porque ela a deixou. Tropecei para trás, quase tropeçando na névoa. Não, disse eu mais alto, a tremer. Não, não, não. Eu não estou noivo de ninguém. Eu não sou. Isto é loucura. Eu não vou casar com uma rainha vampira porque falei mal. A sala respondeu com uma risada que não era bem uma risada. Uma música suave e cruel. A rainha observou-me indiferente, como se eu fosse uma vela a piscar antes de se apagar. Entraste no meu salão do trono, disse ela. Tocaste na minha mão. Proferiste o voto. Eu não conhecia o voto. A lei não desaparece porque ignoras. Senti a minha garganta apertar. Então desfaz isso. Os seus olhos encontraram os meus. O leve brilho vermelho parecia infiltrar-se no ar. Não há desfazimento, disse ela. Apenas cumprimento ou punição. A névoa enrolou-se nos meus tornozelos como dedos. Pensei no meu apartamento, nos meus estúpidos pratos por lavar, no cão do meu vizinho a latir às 3 da manhã. Pensei nas queixas banais sobre as quais me tinha queixado horas antes, como se tivessem sido pesos na minha vida, agora reveladas como âncoras, as quais teria matado para me agarrar. Isto não pode ser real, sussurrei. A rainha aproximou-se. As velas moveram-se com ela como um rebanho a seguir a sua rainha. É real, disse ela. Não, não. E agora pertences à minha história. Então ela estendeu a mão novamente e pegou na minha, não como uma pergunta, não como um pedido. O seu toque foi uma declaração. Anuncia-o, comandou ela. E a sua voz atravessou a sala como um chicote de veludo, para que o próprio mundo pudesse ouvir. Os meus lábios tremeram. Tentei recusar, mas algo dentro de mim, a parte de mim que respondeu ao comando anterior, de desabotoar, moveu-se sem permissão. Palavras subiram pela minha garganta, como limalha de ferro atraída por um ímã. Eu. A minha voz tremeu. Eu. Os olhos da rainha fixaram os meus e vi algo lá por um instante, uma velha solidão enterrada tão fundo que se tinha fossilizado. Depois desapareceu por trás da coroa de autoridade. Ai, 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 9, 9. Portando desses meus. Eu disse as palavras erradas. Sussurrei. O sorriso da rainha tornou-se cortante. E agora, ela respondeu. Você está noivo de uma rainha vampira. O salão irrompeu. Não em celebração. Não exatamente. Em aceitação, um clique ritualístico, um registro cósmico atualizado. Um anel de metal escuro apareceu em minha palma
como se estivesse escondido nas sombras. Era simples, sem adornos. Mas no momento em que a deslizei em meu dedo, sentia morder, o suficiente para formar uma gota de sangue. O sangue não caiu. Ele subiu, suspenso, cintilando à luz da vela. Então afundou no anel, desaparecendo. O anel aqueceu. Meu noivado tornou-se um fato que o universo reconhecia. E atrás da rainha, o vitral mostrou uma nova imagem, uma que não estava lá antes. Um homem humano, em roupas modernas, de mãos dadas com uma vampira coroada, suas sombras entrelaçadas como videiras, era eu. Já estava escrito. Eles não me jogaram em uma masmorra. Isso teria sido mais simples. Em vez disso, deram-me um quarto, uma suíte, tecnicamente paredes de pedra suavizadas por pesadas cortinas pretas, uma cama grande o suficiente para me fazer sentir como uma criança, uma lareira que queimava sem lenha. Uma bacia de prata encheu-se de água quando me aproximei. Um espelho pairava acima dela, mas quando olhei nele, não vi meu reflexo. Vi o salão do trono, vi a rainha. E me vi parado ali, congelado, o anel brilhando como uma nova algema. O espelho não era para vaidade, era para lembrar um servo. Se é que era isso que ela era, entrou sem bater. Ela se movia como fumaça ganhando forma. Seus olhos eram da cor de sangue seco, seu cabelo preso em tranças severas. Ela carregava roupas dobradas, pretas, sob medida, antiquadas, mas de alguma forma adequadas ao meu corpo, como se alguém tivesse me medido com a mente. Você usará estas, disse ela. Eu quero minhas próprias roupas. Eu respondi rispidamente porque a raiva era a única coisa que impedia o pânico de me engolir por inteiro. Ela me olhou como se olha para um inseto que aprendeu a falar. Suas próprias roupas são de sua própria vida. Ela disse que a vida está em pausa. Pausada como um vídeo, como um jogo. Meu estômago revirou. Preciso ir para casa. Eu tenho um emprego. As pessoas notarão minha ausência. Elas não notarão. Desce. Minha garganta apertou. O que você quer dizer que não notarão? Ela colocou as roupas em uma cadeira. O tempo se move de forma diferente além do véu. Sua cidade é uma vela fora deste salão. Aqui estamos nós, a catedral. Eu não entendi completamente, mas a implicação foi o suficiente. O mundo que eu conhecia poderia ser mantido em silêncio como a respiração nos pulmões de outra pessoa. Eu não concordei com isso. Eu disse, mais baixo agora. Ela levantou o olhar para o meu anel. Você o fez com suas palavras. Eu odiei aquele anel. Eu odiei como ele ficava ali, com aparência comum, enquanto reescrevia minha existência. O que é este lugar? Eu exigi. Ebanort. Ela respondeu. Semente da casa Verender, domínio de sua majestade, rainha Serilit. O nome atingiu o ar como um feitiço. Vida mortal. Soava como seda rasgando. E você é o quê? Eu perguntei. Ela fez uma pausa e algo quase como orgulho cintilou. Eu sou Meia, dama de companhia da rainha, guardiã de seus silêncios. Diga a ela que quero sair disso, eu disse. Diga a ela que foi um erro. A expressão de Mara não mudou, mas as sombras nos cantos da sala pareceram se mover como se divertidas. A rainha não desfaz o que a corte testemunhou. Ela disse, se busca liberdade, deve buscar, lá dentro da lei. Que lei? Eu rosnei. Mara se virou para a porta. Lei vampírica. Então, ela saiu e a porta fechou com finalidade. Sentei-me na beira da cama e tentei pensar como uma pessoa racional. Mas a racionalidade é uma coisa frágil quando toda a sua estrutura de realidade foi arrancada. Havia um anel em meu dedo que fazia meu sangue parecer ter uma coleira. Tentei tirá-lo. Não cedeu. Torci, puxei, até usei sabão da bacia como se faz quando um anel fica preso. Minha pele protestou. O anel permaneceu como se tivesse se fundido ao meu osso. Quando parei de respirar ofegante, o anel pareceu mais quente. Não quente, apenas desperto,
como se gostasse de ser combatido. Fiquei de pé e andei. A suíte tinha uma varanda. Pesadas cortinas se abriram ao meu toque, revelando uma passagem aberta. Além dela, não havia um pátio. Era um céu noturno que parecia muito próximo. Uma floresta de espirais negras se erguia à distância como dentes. Em algum lugar abaixo, ouvi água. Talvez um rio, talvez algo pior. Luzes vermelhas flutuavam no ar como brasas. O ar cheirava a terra úmida e pedra antiga. Sem luzes da cidade, sem zumbido de tráfego, apenas um silêncio tão profundo que parecia pressão. Agarrei o corrimão de pedra e olhei para ele, tentando localizar qualquer ponto de familiaridade. Não havia nada atrás de mim. Meu espelho, sem reflexo, observava como um olho. Ouvi passos novamente, e desta vez meu corpo se tensionou como se tivesse aprendido as regras do medo. Rapidamente, a porta se abriu. Duas figuras entraram, ambos homens, ambos vestidos com roupas formais escuras que pareciam pertencer a outro século. Um tinha cabelo da cor de tinta e olhos da cor de contusões. O outro era mais velho, seu cabelo prateado, seu rosto afiado, seu sorriso polido da maneira que uma lâmina é polida. O de cabelo prateado curvou-se ligeiramente. Lord Casimir Var, apresentou-se ele, a voz suave. Chanceler da corte de Ebanort, conselheiro de Sua Majestade. O mais jovem não se curvou. Ele me olhou como se eu fosse uma mancha. Lord Ashin Varender, ele disse. Sangue da rainha. Sangue. Essa frase carregava peso. O olhar de Casmir pousou em meu anel. A corte está intrigada. Um noivo humano. Faz séculos desde que o voto foi proferido neste salão. Eu não quis dizer isso, eu disse, exausto de me repetir. Os olhos de Ashren estreitaram-se, vermelhos cintilando em suas íris. A intenção não importa, apenas o juramento falado. Não fazemos lei a partir de sentimentos. Eu ri. Um som áspero. Engraçado porque vocês são vampiros. Vocês literalmente bebem pessoas. Ashen deu um passo à frente. Rápido demais para rastrear. Em um momento ele estava perto da porta. No outro estava a centímetros do meu rosto. Seu sorriso era afiado. Nós bebemos sangue, ele disse suavemente. Não estupidez. E ainda assim vocês sangram ambos. Casemir ergueu uma mão. Um aviso gentil. Ashen. O olhar de Ashren cintilou para ele, depois de volta para mim. Ele se aproximou, inalou perto do meu pescoço como se o cheiro importasse. Você cheira a sol, murmurou ele, quase com desgosto. Sua Majestade sempre odiou o sol. Meu estômago apertou. Então por quê? Por que ela faria isso? Casemir respondeu antes que Ashin pudesse. Porque você proferiu o voto. Porque a corte o testemunhou. Porque o mundo além do véu está mudando. Mudando? Como? Eu perguntei. O sorriso de Casemir desvaneceu-se para algo mais sério. Existem forças que observam a corte de Ebanort. Forças que esperaram pela fraqueza. Uma rainha sem consorte é uma rainha sem escudo. Então eu sou um escudo. Eu respondi rispidamente. Vocês querem me casar com ela para protegê-la politicamente? A expressão de Ashren se contorceu. Não presuma que você tem valor. Os olhos de Casmir permaneceram calmos. Você tem valor simbólico. Eli Mercer. Um noivado humano muda a forma de antigos tratados. Eu o encarei. Tratados entre casas, disse Casmir, entre cortes. Entre fome e contenção, Ashin cruzou os braços. E entre Sua Majestade e a coisa que dorme sob o trono, minha pele se arrepiou. Que coisa! Os olhos de Ashin cintilaram. Você aprenderá rapidamente. Casemir se aproximou, seu tom mudando para algo quase gentil. Você está assustado. Isso é natural. Mas você deve entender, você não pode simplesmente sair. Eu não vou ficar, eu disse, mesmo enquanto minha voz falhava.
O olhar de Casmir desceu para o meu anel novamente. O anel é um pacto. Ele une seu futuro ao dela. Se você tentar quebrá-lo à força, o pacto buscará recompensa. O que isso significa? Ashin sorriu sem humor. Isso significa que ele pegará o que você prometeu. Sua mão, sua fé, seu futuro. Minha boca ficou fria. Minha mão, tipo, literalmente. Ashin deu de ombros com crueldade casual. Literal ou metafórico. O pacto aprecia a criatividade. Casemir suspirou suavemente, como se desapontado pela franqueza de Asheren. Man, deis, 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 es, deis, 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 a, 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 deis, a, c, 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 dei. Há um caminho através disso, ele disse. Um caminho que honra a lei enquanto preserva sua integridade. Eu não confiei nele, mas não tinha mais nada. Que caminho? Eu perguntei. Os olhos de Casemir prenderam os meus. Cumpra o ritual de noivado. Torne-se o consorte da rainha em forma, se não em coração. Então, quando a lua de São Weiler subir daqui a 3 noites, peticione à corte a liberação por prova. Prova de quê? Eu exigi. Prova de que seu voto foi falado sem verdadeiro entendimento. Casemir disse. A corte exigirá um julgamento. Julgamentos aqui não são realizados com advogados. São realizados com memória. Meu estômago revirou novamente. Memória. A voz de Ashren diminuiu. Eles olharão para você. Para o que você quis dizer. Para o que você é. Eu engoli. E se eu falhar? Os olhos de Ashren brilharam mais vermelhos. Então você se tornará dela. Verdadeiramente. O silêncio se instalou. A voz de Casemir suavizou. Você conhecerá Sua Majestade esta noite. Haverá um reconhecimento formal. Você não a insultará. Você não tentará fugir. Você não falará, descuidadamente. Eu o encarei. É um conselho rico, considerando como cheguei aqui. Seu sorriso voltou. Fraco de fato. Quando eles saíram, o quarto pareceu mais frio. Olhei para o anel novamente. Ele estava ali como um veredicto silencioso. E pela primeira vez, o medo mudou para outra coisa. Não aceitação, mas resolução aguçada pela sobrevivência. Se palavras fizeram isso, então palavras, cuidadosas, precisas, deliberadas, poderiam ser a única saída. Mas o problema era que eu não conhecia a língua deles. E na corte de Ebanort, ignorância não era defesa, era comportamento de presa. Eles me trouxeram de volta ao salão do trono à noite. Embora a noite fosse sem sentido aqui, o céu além do vitral nunca clareava. Ele apenas mudava entre tons de escuridão, como um oceano mudando de humor. Meia me vestiu com as roupas que prepararam. Calças pretas, uma camisa de gola alta, um casaco com bordados sutis que pareciam símbolos protetores disfarçados de moda. Eu me vi no espelho sem reflexo e senti uma raiva estranha surgir. Eu parecia um personagem na história de outra pessoa. Meia ajustou minha gola com dedos rápidos e eficientes. Não fale a menos que seja perguntado, murmurou ela. Eu sou o noivo, murmurei. Aparentemente, as mãos de Mara pausaram por meio segundo, o suficiente para sugerir que ela achou essa declaração trágica ou engraçada. Então ela continuou. Não faça piadas em salões sagrados. Certo, eu disse. Sem piadas, apenas votos que arruinam minha vida. Ela não respondeu. Quando entramos no salão, a corte já estava reunida. Eles estavam em todos os lugares agora que meus olhos aprenderam a vê-los. Figuras em veludo e renda e armadura,
rostos pálidos como mármore esculpido, olhos brilhando vermelhos ou pretos ou algo mais estranho. Alguns pareciam jovens, alguns pareciam antigos. Sua atenção me pressionava como calor. Na extremidade oposta, a rainha Sarilith sentou-se em seu trono. Sentada, ela parecia ainda mais aterrorizante. Não porque fosse maior, mas porque o trono tornava sua quietude absoluta. A rainha não precisa se mover. O mundo se move ao redor dela. Ao me aproximar, meu anel aqueceu. A corte ficou em silêncio. Casemir estava perto do trono, mãos cruzadas, expressão composta. Casemir, Ashen encostado em um pilar, braços cruzados, me observando como um homem observando um prisioneiro condenado caminhar para a plataforma. O olhar de Sarita pousou em mim. Ellie Mercer, ela disse, a voz carregando sem esforço. Você retorna? Sim, eu disse, porque sou um idiota. Então engoli e me corrigi. Sim, Sua Majestade. Um leve divertimento cintilou novamente, como se ela estivesse entretida com o conceito de eu estar tentando. Você se apresenta perante minha corte como alguém que se ofereceu, disse ela. Você nega seu voto? Meu coração martelava. Todo o instinto gritava. Diga sim, negue, rejeite. Mas o aviso de Casemir ecoou. Não a insulte. Não fale descuidadamente. Forcei minha voz firme. Eu nego que entendi o que estava dizendo. Um murmúrio percorreu a corte como o vento em folhas mortas. A expressão de Sarith permaneceu calma. A compreensão não é necessária para a lei. Então por que a compreensão importa para um julgamento? A lei, a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Eu perguntei antes que pudesse me impedir. O salão esfriou. Os lábios de Ashren se curvaram, satisfeitos com meu erro. Mas Sarith não reagiu com raiva. Ela simplesmente me encarou com aquela mesma terrível paciência. Porque a lei não é apenas vinculativa, ela disse. É também equilíbrio. O voto te liga a mim. Mas um voto proferido sem consciência é uma fenda na pedra, e as fendas convidam predadores. O olhar dela desviou-se brevemente para os pilares, para as sombras entre eles. Por um segundo, pensei ter visto algo ali. Uma escuridão mais profunda movendo-se como uma respiração colossal. Então desapareceu. Aproxime-se, comandou Sarilith. Meus pés moveram-se como se o chão os guiasse. Parei na base dos degraus do trono. Ela desceu um degrau. A barra do seu vestido sussurrou sobre a pedra. As suas joias captavam a luz da vela como estrelas frias. Ela parou à minha frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o frio da sua presença. Não um frio de inverno, mas um frio de tumba que nunca conheceu a luz do sol. Olhe para mim, disse ela. Fiz e arrependi-me instantaneamente porque os seus olhos não eram meramente vermelhos. Eram camadas de luz vermelha por trás da escuridão. Por trás de algo como mágoa. Você teme-me, disse ela. Sim, admiti. Mas não apenas medo. A sua testa ergueu-se ligeiramente e, pela primeira vez, ela pareceu genuinamente curiosa. Eu nem sabia o que queria dizer com isso, mas era verdade. Fúria, raiva e confusão, e, por baixo de tudo, algo que eu odiava admitir. Bey, 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 ei, bey, 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 bey,
Bem, 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 bem. A atração magnética da sua presença, como estar demasiado perto de um penhasco e sentir o impulso de inclinar-se para a frente. O olhar de Sarit desceu para o meu anel. O seu sangue alimentou o pacto, murmurou ela. Sabe o que isso significa? Abanei a cabeça. Significa que o voto o provou, disse ela, e decidiu que você é real. Isso fez a minha pele arrepiar-se. Tem sensibilidade de uma forma, respondeu ela. A magia antiga não é cega. É fome com regras. Ela estendeu a mão e pegou na minha novamente, erguendo-a entre nós. O anel pareceu escurecer, absorvendo a luz da vela. O seu polegar roçou o metal. Sentar-se. Ao meu lado para o ritual de reconhecimento, disse ela. Comerá à minha mesa. Usará a minha marca por 3 noites, e na terceira noite, sob a lua de São Veiler, poderá pedir libertação. O meu coração saltou. Você permitirá. Os olhos de Sarit voltaram para os meus. Permitirei que a corte julgue. Possível. Então, inesperadamente, ela inclinou-se mais perto, tão perto que o seu hálito me roçou a orelha. A sua voz baixou demais para os outros ouvirem. Mas entenda isto, Ellie Mercer, murmurou ela. Se falhar, não será porque lhe desejei mal. Recuei ligeiramente, atordoado. Então por quê? Por que você faz isso? O seu olhar aguçou-se novamente, altivo. O momento privado desapareceu. Porque você pronunciou o voto, disse ela em voz alta, e porque os meus inimigos o ouviram. Ela ergueu a minha mão e a corte observou. Por testemunho de sangue e palavra, proclamou Sarilit. Aceito o noivado. Que o pacto seja registrado. Que o salão se lembre. As velas flutuantes crepitaram. Os vitrais pulsaram como se iluminados por dentro por um relâmpago vermelho. E o salão, este salão antigo e faminto, pareceu expirar, satisfeito. Então Sarit virou-se, ainda segurando a minha mão, e guiou-me pelos degraus em direção ao trono. Todos os olhos seguiram-me. Todas as sombras escutaram. E enquanto eu me sentava ao seu lado, rígido, a tremer, tentando não morrer de terror, percebi algo muito pior do que estar preso. Eu era agora parte do entretenimento da sua corte. Um noivo humano. Uma novidade. Uma coisa frágil, empoleirada ao lado de uma rainha que me podia acabar com um pensamento. No entanto, quando Sara se sentou, o seu braço roçou o meu e senti uma tensão calma no seu corpo, controlada, contida, como alguém a segurar uma tempestade. Isto não era apenas política. Algo sobre este voto importava-lhe de uma forma que a corte não compreendia totalmente. E se eu quisesse sobreviver, precisava de o compreender antes que o voto decidisse cobrar o que lhe era devido. O banquete não era um banquete como os banquetes do meu mundo. Não havia risos que chegassem aos olhos, nem calor, nem abundância desajeitada. Era uma cerimônia de apetite disfarçada de elegância. Uma longa mesa estendia-se sob os pilares, posta com pratos pretos e talheres de prata que refletiam a luz da vela como luas finas. Os cálices continham um líquido mais escuro que vinho, quase espesso, captando a luz em brilhos oleosos e lentos. Os travessas ostentavam carnes tão raras que pareciam vivas, frutas que brilhavam como joias, pão que cheirava levemente a cinzas. E em todo o lado, estava o aroma. Sangue. Não sangue fresco. Não o toque metálico de um dedo cortado. Este era mais antigo, curado, infundido com ervas e magia, como perfume feito de violência. Sarahit sentou-se à cabeceira da mesa. Sentei-me ao seu lado, como exigido. O anel no meu dedo parecia mais pesado a cada minuto que passava, como se estivesse a aprender o meu pulso. Os cortesãos observavam-me com curiosidade aberta agora.
Alguns sussurravam atrás das mãos. Alguns olhavam como se eu fosse uma nova espécie. Ashin sentou-se em frente a mim, recostado como se fosse o dono da mesa. O seu olhar nunca deixava a minha garganta. Casemir sentou-se ao outro lado de Sarilit, calmo como sempre, falando suavemente com uma mulher pálida, cujos olhos eram inteiramente negros. Meia estava atrás de Sarit, silenciosa, uma sombra com tranças. Um servo despejou algo no meu cálice. Olhei para ele. O que é isto? Sarahit respondeu sem me olhar. Um cordial. Impedirá que desmaie. Não vou beber. O olhar dela voltou-se para mim e as minhas palavras morreram. Desminhás, 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 desminhás. Não porque ela me ameaçasse, mas porque os seus olhos continham uma verdade que eu não podia ignorar. Esta corte não foi construída para corpos humanos. Se eu quisesse durar 3 noites, precisaria de qualquer proteção que eles estivessem a oferecer. Ergui o cálice e bebi um gole. O sabor era estranho, doce, depois amargo, depois um calor frio espalhando-se pela minha garganta. A minha visão aguçou-se. A chama da vela parecia mais clara. Os sussurros na sala separaram-se em sons distintos. O meu coração ainda batia forte, mas o meu corpo sentia-se mais firme. A voz de Sarraíta, baixa, chegou até mim. É misturado com beladona e sal. Parece venenoso. Murmurei. Seria, disse ela, se não estivesse a usar a minha marca. Minha marca. Olhei para o meu anel. Os dedos de Sara roçaram as costas da minha mão num movimento que parecia casual para os outros. O anel não é apenas um pacto, é proteção. Diz à minha corte que você é meu, e diz aos dentes deles para hesitar. Engoli em seco. Ará, isso é reconfortante. Deveria aterrorizá-lo, respondeu ela calmamente. A refeição continuou. Falaram de política como se política fosse tempo, inevitável, frio, algo que se aprende a ler nos ossos do mundo. Nomes de casas flutuavam pela mesa. Casa Morvane, Casa Kether, o Coro de Cinzas, o Sinid Carmessim. Eu não sabia o que tudo isso significava, mas podia sentir a tensão na forma como os dedos de Sarita repousavam no seu cálice, na forma como o olhar de um Shren se aguçava quando certos nomes eram ditos. A certa altura, um cortesão, um belo homem com cabelo como seda branca, inclinou-se para mim. A luz do sol queima você? Perguntou ele alegremente, como se discutisse hobbies. Pisquei. Não. Ele parecia desapontado. Que pena. Eu esperava que a rainha tivesse encontrado algo verdadeiramente exótico. Cerrei a mandíbula. A voz de Sarita cortou, suave e letal. Não fale dele como se fosse comida. O cortesão congelou. Depois fez uma rápida reverência. Perdoe-me, majestade. O olhar de Sarit permaneceu nele. Você vai. O cortesão recuou, pálido de medo. Olhei para Sarilit, chocada. Ela não me tinha defendido por bondade, pois não? Ou tinha? Debaixo da mesa, o seu joelho roçou o meu. Contacto breve. Um lembrete de proximidade. Então, ela inclinou-se mais perto, a voz mal audível. Eles vão testá-lo. Vão tentar ver do que você é feito. Não mostre fraqueza de formas que eles possam usar. Engoli. Como não mostrar fraqueza quando sou literalmente a coisa mais fraca aqui? Os olhos de Sarit não suavizaram, escolhendo o que você revela. O banquete terminou com um ritual.
Uma faca de prata passou ao longo da mesa, cada membro da corte pressionando-a à palma da mão, deixando uma gota de sangue cair numa bacia preta. Quando chegou a mim, o silêncio voltou à sala. Olhei para a faca. Sarahith observou-me, indecifrável. Casemir falou gentilmente. Uma oferenda simbólica, um sinal de que você se senta sob a proteção de Sua Majestade. A minha mão tremeu enquanto pegava na faca. A lâmina estava fria o suficiente para arder. Pressionei a palma da minha mão e fiz um corte superficial. Sangue brotou. O aroma atingiu a sala como um sino. Os olhos brilharam vermelhos. Um som baixo e faminto vibrou debaixo da mesa. Nome Elinos. Debaixo Elinos. A mão de Sarit fechou-se à volta do meu pulso, não me impedindo, mas a estabilizar-me. Os seus dedos pressionaram levemente, e a fome na sala pareceu recuar como cães ao ouvir o comando do seu mestre. Deixei cair uma gota na bacia. A superfície da bacia ondulou, e por um instante pensei ter visto algo a mover-se por baixo dela, algo vasto e enrolado. Então o sangue desapareceu na escuridão. Sarilit soltou o meu pulso. Chega. O cortesão suspirou. O sorriso de um santuário alargou-se, mostrando a ponta do fong. Ele sangra, disse ele, a voz quente de escárnio. Que encantador! O olhar de Sarilit disparou para ele. Não. Ashin ergueu as mãos, fingindo inocência. Apenas admiro a sua escolha, Majestade. Serith levantou-se do seu assento e a sala moveu-se com ela como água, obedecendo à gravidade. O banquete terminou. Os cortesãos levantaram-se, curvando-se, murmurando. Enquanto eles saíam, Sarilit permaneceu, observando a bacia. Eu também. A superfície preta estava agora imóvel, mas eu não conseguia livrar-me da sensação de movimento por baixo. O que há lá dentro? Perguntei baixinho. A voz de Saralith era baixa. Uma dívida? Franzi o sobrolho. Isso não é uma resposta. Os seus olhos encontraram os meus. Encontraram os meus. É a única resposta que posso dar sem o despertar. Um arrepio percorreu a minha espinha. Sarilit virou-se da bacia e começou a caminhar em direção a uma porta lateral. Venha. Hesitei. Onde? Para lhe mostrar a que se ligou, disse ela. E havia um fio de algo na sua voz, ressentimento talvez, ou honestidade cansada. E para lhe mostrar por que não posso simplesmente deixá-lo ir. Seguia por corredores que espiralavam para baixo sob o salão, mais fundo nos ossos do castelo. O ar tornava-se mais frio, mais espesso. As velas aqui eram menos, a sua luz mais fraca, as suas chamas mais carmesim do que douradas. Finalmente, chegamos a uma porta maciça esculpida com símbolos que faziam os meus olhos doer quando tentava lê-los. Sarahith colocou a palma da mão nela. A porta tremeu como algo vivo. Abriu-se. 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 Lá dentro, uma câmara de pedra negra, circular com um chão gravado em runas espirais. Correntes pendiam do teto grossas como troncos de árvores. No centro da sala, um fosso, não um simples buraco, uma ferida no mundo. A escuridão subia dele como fumo. E dentro dessa escuridão, sentia a tensão, algo consciente, algo paciente. Sarahith parou na borda e olhou para baixo como se estivesse a olhar para um espelho que a odiava. Este é o que dorme sob o meu trono, disse ela suavemente. O comedor de votos. A minha boca ficou seca. O quê? Uma criatura mais antiga que a minha linhagem, respondeu Sarilit. Alimenta-se de promessas quebradas. Foi aqui encadeado para proteger a lei da corte, para punir aqueles que proferem votos sagrados e depois os traem. A minha pele arrepiou-se. Então, se eu tentar quebrar o noivado, Sarahith assentiu uma vez. Ponto virá por você. E por mim, disse eu, porque o pensamento me ocorreu de repente. Se você o quebrar, virá por você também?
O olhar de Sarah Heath permaneceu no fosso. Sim. Silêncio. Então um sussurro subiu da escuridão. Não palavras, mas a sensação de linguagem a raspar pelo interior do meu crânio. Cambaleei para trás, agarrando a cabeça. A mão de Sarita agarrou o meu ombro, a estabilizar-me. Não ouça, avisou ela. Fala em fome. A minha respiração tornou-se irregular. Por que é que está a reagir a mim? Os olhos de Sarah brilharam vermelhos. Porque você é humano. Os seus votos são tenros, frescos. Ele pode provar o seu medo. A escuridão no fosso mexeu-se, enrolando-se para cima como uma névoa viva. Senti o anel no meu dedo pulsar. Então, por baixo desse pulsar, senti algo mais. Um fio, uma linha, a ligar-me a Sarilith, estendendo-se pelo ar como seda invisível. Olhei para ela a tremer. O anel está a ligar-nos? A expressão de Sarah Heath apertou-se ligeiramente. Sim. Então você pode sentir o suficiente, disse ela com aspereza. E a aspereza surpreendeu-me porque foi a primeira vez que o seu controlo vacilou. Não investigue o pacto. Ainda não. A escuridão abaixo agitou-se mais violentamente. Sarit ergueu a mão, palma para fora, e disse uma palavra numa língua que soava como pedra a Ranger. A escuridão recuou, assentando. Sarit expiou lentamente. Quando ela me olhou novamente, a sua calma tinha regressado, mas algo nos seus olhos estava mais frio agora. Você queria saber por que seu erro não pode ser facilmente perdoado. Ela disse. Agora você sabe que a lei não é apenas um costume. É uma corrente que mantém monstros em fossos. Engoli em seco. Então meu noivado faz parte da corrente. Sarah Heath assentiu uma vez. Sim. E se a corrente se quebrar, o tribunal arderá. Fitei o fosso. E pela primeira vez compreendi a verdadeira dimensão da minha situação. Isso não era apenas eu presa em um pesadelo de romance gótico. Isso era eu segurando uma peça do sistema de contenção de um mundo sem saber a força das minhas mãos. Dormi mal, não porque a cama fosse desconfortável. Era muito confortável, como afundar em veludo que queria me engolir. Não por causa de pesadelos, embora houvesse esses, mas por causa do anel. Toda vez que meu corpo se aproximava do sono, o anel aquecia como se sentisse minha guarda baixar. E nesses espaços de meio sonho, senti Sarah. Não sua voz, não suas palavras, sua presença. Não era íntimo como romance, era íntimo como ser vigiada por um buraco de fechadura que você não consegue fechar. Na primeira manhã, se é que podemos chamar de manhã, Mara me trouxe comida que parecia normal o suficiente. Pão, frutas, algo como chá. Ela me observou comer com a expressão de alguém monitorando um experimento. Ela está na minha cabeça? Perguntei, com a voz rouca. Os olhos de Mara flicaram para o anel. O pacto conecta. Essa não é uma resposta. Respondi bruscamente. O olhar de Mea permaneceu calmo. É a única resposta que importa. Empurrei o prato para o lado. Diga a ela que preciso conversar. Ela sabe. Mia disse. Então, por que ela não está aqui? Exigi. A expressão de me mudou minimamente. Pode ter sido minha imaginação. Porque a rainha não tolera fraqueza. A raiva surgiu novamente. Então eu sou fraqueza. Não, disse Mera baixinho. Essa Anabela, você é um risco. Essa palavra pesou mais. Mia saiu e horas passaram ou minutos. O tempo dentro do tribunal e bank era escorregadio. Então Casemir chegou. Ele entrou na minha suíte sem medo, como se o próprio quarto lhe pertencesse. Bom, disse ele, notando que eu estava vestida e de pé. Você ainda não está quebrada. Isso deveria ser encorajador? Perguntei. Seu sorriso era fraco, meramente observacional. Ele caminhou até a varanda e olhou para as torres negras. O tribunal está inquieto. Uma consorte humana convida à especulação. Eu não quero ser uma consorte, disse eu. E ainda assim, respondeu Casemir. Você é? Cerrei a mandíbula.
Fale-me sobre liberação por prova. Casemir se virou, mãos atrás das costas. O tribunal convocará o relicário das línguas. Você ficará diante dele. O relicário extrairá a memória do voto da sua mente, seu estado de intenção, sua ignorância, seu medo. O tribunal decidirá se seu voto foi válido, e se eles decidirem que foi, perguntei. Os olhos de Casemir brilharam. Então, o noivado prossegue para a ligação. O que exatamente significa ligação? Exigi. O olhar de Casemir desceu, como se escolhesse suas palavras. Uma união de sangue, um teto de destino. Você seria mudada. Talvez não totalmente vampira, mas não mais totalmente humana. Meu estômago revirou. Não. Casemir inclinou a cabeça. Então você deve se preparar. Como? Perguntei, a frustração rachando minha voz. Não posso reescrever o que disse. Não, ele concordou. Mas você pode moldar o que o tribunal vê quando olha para você. Fitei-o. Você quer que eu manipule minha própria memória? O sorriso de Casemir voltou, afiado. Quero que você sobreviva. Naquela noite, Sarith me convocou novamente, não para o salão do trono, mas para uma câmara menor forrada de livros. Uma biblioteca. O ar cheirava a poeira, couro e tinta. Velas ardiam em globos de vidro. Sombras se estendiam entre as prateleiras. Sarahith estava em uma mesa coberta de volumes abertos. Ela não olhou para cima quando entrei. Você tem perguntas? E ela disse. Sim, respondi com a voz tensa. Muitas. Ela virou para uma página com lenta precisão. Pergunte. Aproximei-me, tomando cuidado para não tocar em nada. Por que você pegou minha mão? Os dedos de Sarah Litha pausaram. Porque o voto exige contato. Não, insisti antes de falar o voto. Você agarrou minha mão antes que eu dissesse algo que importasse. Sarahith levantou o olhar. Seus olhos brilhavam fracamente à luz da vela. Peguei sua mão, ela disse. Porque você ia fugir. Então exigi. Por que você se importa se eu fugir? A expressão de Sarita apertou. Porque se você fugisse depois de tocar no meu portão, o tribunal a caçaria. Eles a despedaçariam para aprender como você cruzou o véu. Minha raiva estancou, substituída por um frio pavor. Então você me salvou. A voz de Serita era baixa. Eu a contive. Por quê? Perguntei. Porque sou útil. O olhar de Serit desceu para os livros abertos. Porque sua presença aqui não é um acidente. Minha pele arrepiou. O que você quer dizer? Serilit fechou o livro com um baque suave. Há rachaduras no véu. Humanos tropeçam nelas às vezes. A maioria não chega ao meu salão. Eles desaparecem nos corredores inferiores, devorados por coisas que ressentem seu calor. Engoli. Então por que eu cheguei ao seu salão? Os olhos de Sarita encontraram os meus novamente. Porque o véu se abriu para você. Isso não é reconfortante. Não deveria ser, ela respondeu. O silêncio se esticou. Então, inesperadamente, Sarilit falou novamente, mais suave. Você sabe por que os votos são sagrados aqui, Eli Mercer? Eu balancei a cabeça. Porque vampiros são fome, ela disse. Somos desejo afiado em necessidade. Sem votos, sem lei, devoraríamos tudo o que tocamos, inclusive a nós mesmos. Sua mão repousou na mesa, dedos pálidos sobre a madeira escura. Votos são a única coisa que nos torna mais do que apetite. Fitei-a, tentando reconciliar a rainha à minha frente com a criatura no fosso. E você? Perguntei baixinho. O que você é sem votos? O olhar de Serit vacilou, algo antigo e doloroso se movendo por trás dele. Uma ruína? A palavra pairou entre nós. Senti o anel aquecer como se respondesse àquela honestidade. Por que eu? Perguntei novamente. Mais suave desta vez. Por que não algum senhor vampiro? Por que não alguém que entende as regras? A expressão de Sarahith endureceu.
Porque o voto foi falado. Porque meus inimigos arranjaram para que uma língua humana tropeçasse em frases sagradas. Porque eles queriam que o devorador de votos despertasse. Minha respiração engatou. Então eu sou uma arma contra você. Os olhos de Sarita brilharam vermelhos. Sim, e você ainda aceitou. A voz de Sarita baixou. Porque recusar teria sido pior. Fitei. Pior como? Sarahith inclinou-se ligeiramente para a frente, a luz das velas capturando sua coroa. Se eu rejeitasse o voto publicamente, o tribunal sentiria fraqueza. Eles me desafiariam. Eles se fragmentariam. E nessa fragmentação, o devorador de votos se alimentaria. Minha garganta apertou. Então você me escolheu para manter-los unidos. O olhar de Sarilite manteve o meu. Eu escolhi a menor catástrofe. A raiva voltou, mas agora estava entrelaçada com algo mais. Piedade, talvez, ou respeito, relutante. Ela não era uma vilã romântica. Era uma monarca fazendo contas com vidas. E o que você quer? Perguntei. Não o que o tribunal quer. Não o que a lei quer. O que você quer? Sarahith ficou em silêncio por um longo momento. As velas zumbiam suavemente. Então ela disse muito baixinho. Eu quero que o véu se segure. Senti algo afundar no meu peito. Ela não disse que queria amor. Ela não disse que queria poder. Ela queria contenção, sobrevivência e eu. Perguntei, com a voz rouca. O que você quer de mim? O olhar de Sarilith desceu para o meu anel. Que suporte 3 noites. É só isso. Seus olhos se ergueram novamente. Brilho vermelho constante. Se você suportar, poderá ir embora. Se não puder, você se tornará parte do que mantém este lugar de pé. Um arrepio percorreu-me. Percebi então que a narrativa romântica do tribunal, a noiva humana, o noivado inesperado, era uma máscara para algo muito mais sombrio. Este noivado não era sobre casamento, era sobre me usar como uma dobradiça viva em uma porta que mantinha um monstro adormecido. E a pior parte era que eu podia sentir a dobradiça girando. A segunda noite foi projetada para me fazer duvidar de mim mesma. Eu não percebi isso no início. Aberrado, pensei que fosse apenas mais um ritual, mais um estranho desfile neste castelo de regras. Mas quando o tribunal se reuniu no salão de vitrais, não o salão do trono, mas uma câmara menor semelhante a uma catedral onde as janelas retratavam cenas de traição, senti imediatamente. Isso não era sobre política. Isso era sobre minha fé, não necessariamente fé religiosa, fé na minha própria percepção, fé que eu ainda era eu mesma. Casemir estava na frente com um cálice de prata. Sarahith sentou-se em um estrado elevado, observando como um juiz em um julgamento que ela já havia sobrevivido. Achim recostou-se perto das janelas, sorrindo fracamente. Casemir falou para o tribunal reunido. O voto de noivado é a oferenda de 3. Vimos a oferenda da mão. Esta noite testaremos a oferenda da fé. Meu estômago apertou. Fé. O olhar de Casemir pousou em mim. Humana, dê um passo à frente. Eu o fiz, pernas rígidas. O tribunal observava com interesse faminto. Casemir ergueu o cálice. Beba, fitei-o. O líquido dentro era mais negro que o vinho da festa, mais espesso, quase se movendo. O que é? Perguntei. Uma dose de lembrança, respondeu Casemir. Ela nos mostrará o que você acredita. Olhei para Sarilite em silêncio, implorando por explicação. Seu rosto era indecifrável. Se eu recusar? Perguntei. Uma voz do santuário veio do lado. A recusa é prova de fraqueza. Fraqueza é prova de que seu voto foi falado com covardia. Covardia não garante liberação. Cerrei a mandíbula. Sarahith falou então, sua voz baixa, mas audível. Beba Eli Mercer.
Algo em seu tom comandava. Sim, mas também um aviso me empurrou para a frente. Peguei o cálice. O líquido cheirava a metal frio e fumaça. Eu bebi. Deslizou pela minha garganta como tinta. Por um momento, nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Deslizou pela minha garganta como tinta. Então a sala se distorceu. Os vitrais sangraram cor. As colunas se dobraram como cera macia. As velas arderam e depois desapareceram, e de repente eu estava de volta à minha cidade, minha rua, meu beco, chuva no tijolo, o som do tráfego, o zumbido normal da vida. O alívio me atingiu com tanta força que meus joelhos quase cederam. Tropecei para a frente, alcançando a parede do beco, minha parede de tijolos familiar. Mas a emenda estava lá novamente, a porta de pedra negra, e ao lado dela estava Sarilit, não em seu vestido, não coroada. Ela usava um simples vestido preto, cabelos soltos, olhos ainda fracamente vermelhos. Ela parecia menos uma monarca e mais uma mulher que viveu tempo demais. Você pode voltar, ela disse. Meu coração disparou. Como? Vá embora, ela respondeu. Deixe esta porta intocada. Deixe o voto permanecer não cumprido. Fitei-a. Mas você disse, isso é um sonho. Ela disse, uma visão, um teste. Engoli. Então, se eu for embora, o voto se quebra. Sarahit assentiu uma vez e o devorador de votos desperta. O tribunal cai. Minha cidade, o tribunal Ebank, sangra para a sua. Então, seu mundo se torna um campo de caça. O beco parecia escurecer enquanto ela falava, como se sombras se reunissem nas bordas da realidade. Minha respiração ficou rápida. Você está mentindo. A expressão de Sarahit não mudou. Estou? A cidade ao meu redor mudou. Pessoas na rua viraram a cabeça em uníssono, olhos brilhando vermelhos. Carros pararam. As luzes da rua piscaram. O céu escureceu, tornando-se a mesma noite pesada que eu havia visto da varanda. Um grito surgiu à distância. Voltei-me para Sarahit, o pânico aguçado. Grado! Pare isso. Eu não posso, ela disse. Não se você escolher fugir. Minhas mãos tremeram. Este era o teste da fé. Não em Deus, mas nas consequências, na realidade do perigo do tribunal Ebank. Olhei para a porta, olhei para minha rua normal, minha vida normal. Eu queria isso tanto que doía, mas eu ainda podia sentir o anel no meu dedo, mesmo na visão. Quente, presente, faminto. Pensei no fosso, na escuridão se enrolando, no sussurro raspando meu crânio. Pensei na confissão silenciosa de Sarita. Eu quero que o véu se segure. Eu não confiava em vampiros, mas confiava na fome. E a fome era real. Virei-me da rua. Dei um passo em direção à porta. Os olhos de Sarita suavizaram minimamente, como alguém observando um condenado escolher a dignidade. Bom, ela sussurrou. A visão se estilhaçou. Eu estava de volta ao salão de vitrais. O cálice escorregando da minha mão. Casemiro pegou-o antes que atingisse o chão. O tribunal murmurou. O olhar de Sara travou no meu. O que você viu? Perguntou Casemir. Engoli, com a voz trêmula. Uma escolha. E o que você escolheu? Ele pressionou. Olhei para Sarahit, depois para o tribunal observando. Escolhi não fugir, disse eu, e as palavras tinham gosto de cinzas. A corte sibilou. Uns desapontados, outros impressionados. Um sorriso de Shren desvaneceu-se ligeiramente, a irritação a faiscar. Sarilit permaneceu calma. Mas eu vi a tensão nos seus ombros a aliviar-se numa fração, como se a minha escolha tivesse apertado a corrente em torno do monstro na fossa. Casemir assentiu. A fé, então, não está ausente. Expirei trêmula, mas agora compreendi o que estavam a fazer.
Não estavam apenas a testar se eu merecia a libertação. Estavam a testar se eu podia servir de fecho. E a segunda noite provou algo que eu não queria admitir. Parte de mim já estava investida na sobrevivência deste mundo. Não porque o amasse, mas porque estava aterrorizada com o que aconteceria se ele se derramasse no meu. E porque Serylith, a fria e controlada Serylith, parecia alguém que tinha estado a segurar a muralha contra o oceano durante séculos. Esse tipo de resistência muda a forma como se vê um monstro. Por vezes faz-nos perguntar do que é que o monstro nos está a proteger. Na terceira noite, o anel parecia parte do meu corpo, não fisicamente fundido, embora pudesse muito bem ter sido, mas como se os meus nervos tivessem aprendido o seu peso. O meu sangue tinha aprendido o seu ritmo. Pulsava fracamente sempre que Sarah estava perto, como se estivesse a contar a distância entre nós. A lua de Saint. Veiler ergueu-se para além dos vitrais, pálida e enorme, sangrando luz prateada no salão como uma ferida. A corte reuniu-se novamente no salão do trono. Mas esta noite, a atmosfera não era de celebração. Era tensa, expectante, uma noite de julgamento. No centro do salão, onde eu tinha estado pela primeira vez, chocada e confusa, encontrava-se um objeto que não estava lá antes. Um arco de pedra maciço, cravejado de dentes de prata, gravado com runas que se contorciam quando eu tentava lê-las. Pendurado dentro do arco, um conjunto de fios pretos semelhantes a fitas, dezenas deles balançando suavemente como numa corrente invisível. O relicário das línguas. Soube o que era no momento em que o vi, não porque alguém me tivesse dito, mas porque o meu corpo reagiu. A minha garganta apertou-se. A minha boca ficou seca. A minha língua pareceu grande demais na minha boca. Aquilo não ia ler a minha mente como um psíquico educado. Ia comer a minha linguagem e cuspir a verdade. Casimir estava solene à sua frente. Ashin observava do lado, afiado como uma faca. Sarahith sentou-se no seu trono, imóvel como a morte, mas os seus olhos estavam fixos em mim com um foco que me fez arrepiar a pele. Casimir levantou a voz. Eli Mercer, humano da cidade exterior. Estais perante o relicário para pedir a libertação mediante prova. Falai a vossa petição. A minha boca abriu-se. A minha voz soou pequena no vasto salão. Peticiono a libertação, disse eu, forçando a firmeza. Porque o meu voto foi proferido sem compreensão, sob medo e sem intenção de vincular o meu futuro. Um murmúrio percorreu a corte. Casimir assentiu. Então, entrai no arco. As minhas pernas moveram-se como se não fossem minhas. A névoa enrolou-se à volta dos meus tornozelos. As velas flutuantes pairaram mais perto, ansiosas. Entrei no arco. Os fios negros dentro dele flutuaram em direção ao meu rosto, como cobras lentas. Tentei não me encolher. Casimir falou numa língua que fez vibrar os pilares. Os fios dispararam para a frente e tocaram os meus lábios, a minha língua, a minha garganta, não como gelo, mas como a ausência de calor no universo. Engasguei-me, mas os fios apertaram-se, mantendo-me imóvel. Então o mundo abriu-se. Memórias derramaram-se. Desto, não em ordem, não arrumadas, mas como alguém a despejar uma caixa de fotografias sobre uma mesa. A minha cozinha de infância. O sorriso cansado da minha mãe. O meu primeiro desgosto amoroso. A minha primeira mentira. Cada vez que disse que estava bem quando não estava. Enoque, em cada vez que disse que estava bem quando não estava. Cada promessa que fiz casualmente e esqueci,
O relicário não estava apenas a olhar para o voto. Estava a julgar a minha relação com as palavras. Senti a minha garganta a queimar. Uma voz elevou-se no salão. Não a minha, mas feita das minhas próprias memórias. Mão. Sussurrou e a palavra ecoou dos pilares. Vi-me a tocar na porta de pedra negra. Vi Serit a pegar na minha mão. Vi o anel a deslizar para o meu dedo. Sangue a subir, a descer. Fé. A voz sussurrou. Vi a visão do beco. A escolha de fugir, a cidade a escurecer, o medo da invasão. Futuro. A voz sussurrou, e de repente a memória mudou, não para o meu passado, mas para algo mais, um futuro possível. Vi-me na corte Ebank, vestida de negro real, de pé ao lado de Sarit no trono. Vi os meus olhos a mudar, sombreados de um vermelho fraco. Vi-me a sorrir para cortesãos vampiros, um sorriso que não chegava à minha alma. Vi-me a alimentar, não de sangue, mas de algo mais subtil. Calor, esperança, tempo. Vi a minha cidade no mundo exterior a ficar pálida, esgotada à medida que a influência da corte Ebank se infiltrava através das fendas. Vi Sarit a observar-me, a expressão ilegível. Vi-me a estender a mão para ela com familiaridade, e então via a encolher-se, não com o meu toque, mas com o anel. O futuro torceu-se. Vi o devorador de votos a erguer-se. Uma torre de escuridão com dentes de prata a devorar o salão do trono. Vi Sarilith a gritar, não de medo, mas de fúria. Vi Ashen a ser despedaçado como pano. Vi o sorriso educado de Casemir finalmente a quebrar em terror. Vi o meu mundo exterior a tornar-se noite para sempre. O meu estômago revirou-se. Tentei gritar, mas os fios seguraram a minha voz. O relicário não me estava apenas a mostrar o futuro, estava a mostrar à corte a forma que o meu voto poderia assumir. Os fios afrouxaram-se subitamente e caí de joelhos, ofegante. O salão estava em silêncio. Os olhos de Sarith brilhavam mais do que eu tinha visto até agora, como duas estrelas vermelhas. O rosto de Casemir estava tenso, desgastado pelo que tinha testemunhado. A expressão de Ashren já não era divertida. A corte e aqueles antigos predadores pareciam abalados porque tinham acabado de ver algo que não gostaram. A possibilidade do seu mundo acabar. Casmir falou cuidadosamente. O relicário mostrou-nos as raízes do voto. Mostrou-nos a relação do peticionário com as palavras. Mostrou-nos possíveis ramos de desfecho. Ele virou o seu olhar para Sarilith. Vossa Majestade, a corte aguarda o vosso julgamento. Sarahit levantou-se lentamente. O salão pareceu curvar-se com o seu movimento. Desceu os degraus, o vestido a sussurrar, a coroa a captar a luz das velas como uma ameaça. Parou à minha frente. Olhei para ela, a respiração irregular, a garganta rouca, os olhos a arder. O seu olhar era ilegível. Vi o teu medo, disse ela suavemente. Vi as tuas escolhas. Engoli. Então deixem-me ir. Os olhos de Serit estreitaram-se ligeiramente. Se te deixar ir, o voto quebra-se. Não, eu disse roucamente. Tem que haver outra maneira. Sarahit inclinou-se, a voz demasiado baixa para a corte. Ah! O meu coração bateu forte. O quê? O olhar de Serita prendeu o meu. E pela primeira vez, vi algo como desespero por baixo da autoridade. Desespero controlado, do tipo que nunca se mostra a menos que a muralha esteja prestes a rachar. Podes cumprir o voto de uma forma que não te acorrente para sempre, murmurou ela. Uma consorte em nome, uma guardiã em função, uma âncora humana para estabilizar o véu. Olhei fixamente, e então posso ir. Os lábios de Sarita apertaram-se, não totalmente. Um frio pavor inundou-me. Então, é uma mentira. Os olhos de Sarit faiscaram. Não, é uma barganha. Abanei a cabeça. Eu não pedi isto. Sarahit endireitou-se e virou-se novamente para a corte.
Eli Mercer provou uma coisa, disse ela. A voz a espalhar-se. Ele não foge quando compreende as consequências. Ele não recusa quando o medo é oferecido como desculpa. A corte murmurou inquieta. O olhar de Sarita varreu os vampiros reunidos, mas o relicário mostrou outra verdade. O voto é instável. Foi proferido com ignorância, e a ignorância é uma rachadura. Ela levantou a mão, palma para a frente. A corte pode conceder a libertação, disse ela, mas o voador alimentará. Um arrepio percorreu o salão. A voz de Sarita endureceu. Ou a corte pode exigir o vínculo, e o voador alimentará o futuro arruinado do humano, transformando-o em algo que eventualmente fraturará o véu. De qualquer forma, mais murmúrios. A corte compreendeu agora. Ambas as escolhas óbvias eram veneno. Os olhos de Sarita brilhavam como brasas. Então, escolhemos o terceiro caminho. A voz de Ashrin interrompeu agudamente. Não há terceiro caminho. Serit virou o seu olhar para ele e a temperatura pareceu cair. Há quando uma rainha o comanda. A expressão de Casmir apertou-se. Majestade, a lei. A lei foi escrita para conter monstros. Serit explodiu e a sua voz estalou como um trovão. Não foi escrita para apaziguar covardes que se escondem atrás da tradição enquanto o mundo colapsa. O silêncio abateu-se. Então a voz de Sarita suavizou novamente. Controlada. Realizaremos o rito de meio comprimento. Arrepios percorreram a corte. Os olhos de Casemir arregalaram-se ligeiramente. Surpresa real. A primeira rachadura no seu verniz polido. Ashin deu um passo em frente, furioso. Não podes. Esse rito é proibido. Foi selado após a última rainha o ter usado para salvar a sua cidade, Sarilit interrompeu e foi punida por isso. Ela olhou para mim. Eli Mercer, disse ela, a voz baixa. Aceitas o rito? A minha garganta ardia, a minha mente girava. Meio cumprimento. Uma barganha. Não liberdade, não vínculo total. Um limbo. Mas o relicário tinha me mostrado os futuros. Tinha visto o mundo acabar. Tinha me visto a tornar-me oco. Se havia uma hipótese de evitar ambas as catástrofes. Se havia uma hipótese de proteger o meu mundo e ainda manter uma parte de mim intacta, engoli com força. O que custa? Os olhos de Serita prenderam os meus. Uma promessa que escolhes. Uma promessa escolhida tinha peso. A minha mão tremeu. E o que prometes? A voz de Sarita era mal audível. Que não te consumirei. Olhei-a fixamente. Uma rainha vampira a prometer contenção. Aquilo podia ter sido a coisa mais radical dita naquele salão. Olhei para a corte. Predadores, antigos e famintos. Olhei para a fúria de um Shren. Olhei para o cálculo cuidadoso de Casemir. E olhei para Serilit, uma rainha a segurar uma muralha contra um mar de escuridão. Expirei, a tremer. Aceito. O salão irrompeu em murmúrios zangados, mas Sarilit ergueu a mão e o silêncio voltou como um laço a apertar-se. Preparem o rito, comandou ela. E naquele momento, percebi que o noivado não me tinha apenas prendido, tinha me colocado no centro de uma luta de poder mais antiga do que o meu país. E as minhas palavras erradas iriam agora tornar-se deliberadas. Não me levaram a uma capela. Levaram-me de volta para baixo, para a câmara com a fossa. Porque o rito não era sobre amor. Era sobre alimentar a lei o suficiente para a impedir de nos devorar a todos. A câmara circular estava iluminada com mais velas do que antes. Centenas delas flutuando em anéis concêntricos, as suas chamas de um carmesim profundo. Correntes pendiam como vereditos suspensos. As runas no chão brilhavam fracamente, linhas prateadas cortando pedra negra, a fossa respirava. A escuridão subia dela em lentas espirais famintas, como se sentisse a cerimônia.
A corte reuniu-se em volta do círculo, mantendo distância da borda. Mesmo os vampiros respeitavam uma boca que podia comer votos. Sarit estava no centro, perto da fossa. Coroa na cabeça, vestido a arrastar-se como noite derramada. Casemir estava ao seu lado, segurando um pergaminho de papel negro. Ashin estava mais atrás, os olhos a arder de ressentimento, punhos cerrados. Meia estava atrás de Sarilit, mãos cruzadas, o rosto ilegível. Eu estava em frente a Serit, dentro do círculo rúnico brilhante, o meu anel a pulsar calorosamente como um batimento cardíaco que não era meu. Casemir começou a falar, a voz formal, antiga. As palavras soavam como lei gravada na pedra. Não as compreendi, mas o meu corpo reagiu como se o fizesse. O meu sangue a zumbir, a minha pele a arrepiar-se, os meus pulmões a parecerem pequenos demais. Então Sarahit falou em linguagem clara. Eli Mercer, disse ela, o olhar fixo em mim. Ofereceste mão fé em futuro. A corte exige cumprimento ou punição. Escolhemos um terceiro caminho. A sua voz baixou, meio cumprimento. A mandíbula de Casemir apertou-se, mas ele permaneceu em silêncio. Sarahit estendeu a mão. A minha respiração prendeu-se. Dei um passo em frente e peguei-a. No momento em que os nossos dedos se entrelaçaram, as runas brilharam mais intensamente e a escuridão da fossa surgiu como uma maré. A corte sibilou, recuando. Sarit não vacilou. Fala, comandou-me ela, a voz baixa. A minha garganta apertou-se. O que digo? Os olhos de Sarit prenderam os meus. Não o que balbuciaste, não o que o medo derramou. Fala o que escolhes. Uma promessa escolhida. Engoli, sentindo o gosto de sangue onde o relicário tinha raspado a minha garganta, olhei para o abismo, para a escuridão, lambendo a borda do círculo. Olhei para a corte, faminta e vigilante. Olhei para Serilith, esta rainha que era aterradora, sim, mas também guardava algo. Eu escolho esta promessa, disse, a voz trêmula, mas clara. Não fugirei do que causei até que o véu esteja estável novamente. As palavras pousaram como pedras. As runas pulsaram. A escuridão do abismo tremeu como se desapontada por não receber um banquete completo. Os olhos de Sarit se estreitaram ligeiramente. Depois, suavizaram minimamente. E eu escolho esta promessa, disse ela. Não tomarei seu sangue sem o seu consentimento. A corte irrompeu em murmúrios chocados. Ashin deu um passo à frente, furioso. Majestade. O olhar de Serita se fixou nele. Silêncio. Ashin congelou, tremendo de raiva, mas obedeceu. A voz de Casmir recomeçou, tensa. Pelo direito do cumprimento parcial, a oferenda de 3 será dividida. As runas brilharam. Casmir continuou. Mão será cumprida em laço. Fé será cumprida em testemunho. Futuro será mantido em suspensão, nem devorado, nem selado, até que o pacto seja satisfeito. O abismo rugiu, não com som, mas com pressão. A escuridão surgiu para cima, formando uma forma vaga, uma massa de fome alcançando-nos. Serilith ergueu nossas mãos unidas em direção a ela. O anel pulsou forte, queimando. Dor disparou pelo meu braço, e eu arfei. O aperto de Sarahit se apertou, me ancorando. Então a escuridão atingiu, tocando o anel, provando-o. Por um instante, senti algo vasto e frio pressionar minha mente. Uma fome tão pura que parecia sagrada. Promessa, parecia sussurrar. Não um pedido, uma exigência. Meu corpo tremeu. A voz de Sarilith cortou, afiada como aço. Você será saciada. A escuridão recuou ligeiramente. Depois envolveu nossas mãos unidas como fumaça ao redor de uma chama. O anel esquentou até parecer derretido, então esfriou abruptamente, e senti algo mudar. Não um aperto, mas uma remodelação.
O laço entre Sereth e eu afrouxou, tornando-se menos como uma corrente e mais como uma corda. Ainda ligando, mas com folga. Cambaleei, respirando com dificuldade. Sarilith soltou minhas mãos lentamente e a escuridão recuou para o abismo, assentando-se como uma besta enrolando-se depois de alimentada. As runas diminuíram. Casemir suspirou trêmulo. A corte murmurou em indignação inquieta, mas houve também alívio porque o abismo não havia irrompido. Saraith olhou para mim, os olhos ainda brilhando. Está feito, disse ela. Engoli a voz rouca. E agora? A expressão de Sarilith era indecifrável. Agora você é minha consorte aos olhos da corte, mas não minha propriedade aos olhos da fome. Fiquei olhando. Isso é melhor. Os lábios de Saralita se curvaram quase em um sorriso. Não confunda melhor com seguro. A voz de Ashren cortou novamente, fria com veneno. Você enfraqueceu a lei. Sarilith virou o olhar para ele. Eu a fortalecei dando-lhe um futuro que ela não pode devorar. Os olhos de Ashen faiscaram. E o que as outras casas dirão quando ouvirem que você tomou um humano e se recusou a vinculá-lo? Completamente. Sentirão fraqueza. Virão. O olhar de Sarita endureceu. Que venham. O sorriso de um santuário era afiado. Eles não virão apenas por você, majestade. Seus olhos pousaram em mim. Eles virão por ele. O arrepio que me percorreu foi imediato, instintivo. A mão de Sarahit moveu-se sutilmente. Parecia nada, mas senti o ar mudar protetoramente. Eles não tocarão no que está sob minha coroa, disse ela. Mas seus olhos. Seus olhos pareciam por um momento como alguém fazendo contas novamente. E percebi que o direito comprara tempo, não paz. E na corte de Eban, tempo era a moeda mais cara de todas. Após o direito, não me trancaram. Deram-me acesso. Não liberdade. Nunca isso. Mas corredores se abriram para mim. Portas que haviam sido seladas agora cediam quando eu me aproximava, como se o anel sussurrasse minha permissão. Servos se curvaram mais baixo. Cortegãos me observavam com uma fome diferente. Não apenas curiosidade, mas cálculo. Um consorte parcialmente cumprido era uma anomalia política, um convite. E Sarahith começou a me tratar menos como um erro e mais como um trunfo que ela não havia escolhido, mas que usaria. Ela me chamou para a varanda com vista para as Torres Negras. O céu noturno pairava pesado. A lua de St. Veiler ainda era visível, pálida, imensa. As luzes vermelhas flutuantes desviavam como brasas carregadas por um vento invisível. Sarahith estava na balaustrada, seu vestido movendo-se ligeiramente na brisa. Sem o cordão ao redor dela, ela parecia quase solitária. Aproximei-me com cuidado, mantendo uma distância respeitosa. Majestade, disse eu. Sarahith não olhou para mim. Você se arrepende? Pisquei. Arrepender-me do quê? De escolher a promessa, disse ela. Fiquei olhando para as torres. Eu me arrependo de ter entrado no beco. Eu me arrependo de ter tocado na porta. Eu me arrependo de ter sido um idiota com minhas palavras. Gam. O olhar de Sarita finalmente se voltou para mim. Um leve brilho vermelho constante. E ainda assim você escolheu ficar porque viu o que acontece se eu não ficar. Respondi. A expressão de Sarahita apertou. Você viu uma visão. Visões não são certezas. Elas pareceram bem certas, murmurei. Os lábios de Serita se curvaram, quase divertidos. Você não é tão tolo quanto parece. Obrigado, disse secamente. O silêncio se estendeu, preenchido apenas por sons distantes de água e o suave desvio das luzes vermelhas. Então Sarahith fez algo inesperado. Tirou a luva. Era preta, justa, elegante. Por baixo sua mão era pálida.
veias fracamente visíveis como fios de prata sob a pele. Ela virou a palma para cima. Olhe, disse ela. Hesitei. Depois me aproximei. No centro de sua palma havia uma cicatriz. Não uma cicatriz simples, um símbolo, uma antiga runa queimada na carne, irregular e escura. Parecia uma ferida que havia cicatrizado mal. O que é isso? Perguntei baixinho. O olhar de Sarit permaneceu em sua palma. A punição pelo direito? Perguntei. Sarit assentiu uma vez. Uma rainha anterior usou o cumprimento parcial para salvar sua cidade. A lei a puniu marcando-a com a runa da fome. Um lembrete de que até as rainhas estão presas. Fiquei olhando para a cicatriz, sentindo algo se retorcer em meu peito. Você sabia que seria punida? Disse eu. Os olhos de Sarita se ergueram para os meus. Sim. E você o fez mesmo assim? Sim. Por quê? Perguntei, a voz áspera. A expressão de Sarita endureceu, mas por trás dela havia algo como exaustão, porque estou cansada de ser uma parede que não tem permissão para se curvar. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer ameaça. Olhei para ela, esta rainha que governava predadores, que continha monstros, que vivia na noite para sempre. Pela primeira vez, eu a vi não como uma vilã, não como uma rainha sedutora de um clichê de romance sombrio, mas como alguém que fora forçada a um papel até que sua identidade se fundisse a ele. E percebi algo assustador. Meu voto lhe dera uma chance de mudar a lei. E ela o fizera a um custo pessoal, sem hesitação. Aquilo não era bondade, era coragem. E coragem é perigosa porque faz você se importar. Engoli, a garganta apertada. Então, o que acontece agora? Sarahit fechou as luvas lentamente, cobrindo a cicatriz. Agora as outras casas me desafiarão. Alegarão que a lei enfraqueceu. Tentarão quebrar o pacto e alimentar o juramentado. Meu estômago se retorceu. Como eles o quebram? O olhar de Sarit se aguçou, forçando você a trair sua promessa. Fiquei olhando. Minha promessa de não fugir. Sarahit assentiu. Se você fugir agora, o juramentado se alimentará. Se você recusar o papel publicamente, a corte se fragmentará. Se você proferir um contravoto, palavras que negam o primeiro, a lei desmoronará. Minhas mãos tremeram. Então eles tentarão me assustar. Eles tentarão tentá-lo, corrigiu Sara. Oferecerão a você fuga. Oferecerão a você poder. Oferecerão a você vingança contra mim. Ri asperamente. Vingança pelo quê? Você nem sequer queria isso. O olhar de Sarit permaneceu em mim. Alguns deles acreditam que eu queria. Franzi a testa. O que você quer dizer? A voz de Sarita baixou. Há histórias sobre mim. Histórias que dizem que sou fria porque sou cruel. Histórias que dizem que estou sozinha porque devorei cada consorte que tomei. Meu estômago apertou. Você fez isso? Os olhos de Sarita faiscaram. Não. A nitidez naquela única palavra era absoluta. Então sua voz suavizou ligeiramente. Ah. 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 Eu não tomei consortes. Eu os recusei. Eu recusei a fome da corte. Essa recusa fez inimigos. Fiquei olhando para ela, de repente entendendo a forma política de sua solidão. Então este noivado a faz parecer hipócrita, disse eu. Os lábios de Sarita se apertaram. Isso me faz parecer vulnerável. E vulnerabilidade é sangue e água. Um vento frio varreu a varanda. Sarahit olhou novamente para as torres. Você ainda pode buscar a libertação, disse ela calmamente. O direito comprou tempo. Quando o véu se estabilizar, você poderá ir embora. As palavras deveriam ter sido reconfortantes. Em vez disso, fizeram algo dentro de mim doer, porque a ideia de partir,
de retornar à minha vida pausada, à minha cidade normal, agora carregava a imagem de Sarit sozinha novamente, marcada pela punição, segurando a parede sozinha. Eu odiei que minha mente produzisse essa imagem. Odiado que importasse. Eu não quero morrer, disse eu, finalmente. Sarit olhou para mim. Então não traia sua promessa. E se eu não trair? Perguntei. Se eu ficar, se eu cumprir minha palavra, o que acontece comigo? O olhar de Sarilit desceu para meu anel. Seu futuro permanece suspenso. Esse é o custo. Você não pertencerá completamente ao seu mundo, nem completamente ao meu, até que o pacto seja satisfeito. Então estou preso, disse eu amargamente. Os olhos de Sarita encontraram os meus. Alias Uzendo. Você está entre mundos, entre votos, entre monstro e humano. Uma consorte liminar, uma bomba política envolvida em pele humana. A mão de Sarita, enluvada novamente, repousou brevemente na balaustrada perto da minha. Não tocando, mas perto o suficiente para que eu sentisse o frio sem calor de sua presença. Ellie Mercer, disse ela suavemente. Você disse as palavras erradas, mas começou a dizer as certas. Engoli com dificuldade porque aquelas palavras eram quase ternas. E em um lugar onde a ternura era rara, parecia uma ameaça ao meu coração. O ataque não veio com espadas. Veio com um visitante. Na quarta noite, porque o calendário da corte não se importava com meu desejo de arcos de história limpos, um emissário chegou da casa Morvani. Eles entraram no salão do trono com graça teatral. Uma alta mulher vampira, envolta em seda branca que parecia um pano de funeral. Seus cabelos longos e prateados, seus olhos rosa pálido que me causavam arrepios. Atrás dela vieram guardas em armaduras cor de osso, seus rostos escondidos atrás de máscaras em forma de crânios sorridentes. Sarahit sentou-se em seu trono, composta, coroada firmemente. Eu estava ao seu lado, não sentado porque meu lugar nesta corte estava sempre mudando, um lembrete de que pertenço, mas não completamente. O emissário se curvou. Rainha Sarilith, trago saudações de Lady Morvain, guardiã do Cine de Carmesim. A voz de Serita era calma. Fale. O emissário sorriu, delicado e cruel. Dai to die. Dai to die. Mais die. Dai to die. Dai to die. O Senado ouviu falar de seu noivado. Um murmúrio percorreu a corte. O olhar de Sarilit não vacilou. As notícias viajam. De fato, ronronou o emissário, e o Senado se pergunta: por que você escolheu um humano? Por que você escolheu a fraqueza? Meu anel aqueceu ligeiramente, reagindo à palavra. Os olhos de Sarahith brilharam levemente. Cuidado. O sorriso do emissário se alargou. Ou talvez você não tenha escolhido. Talvez você tenha sido apanhada. Talvez você tenha sido forçada a aceitar um voto proferido na ignorância. Que embaraçoso para uma rainha que afirma a maestria da lei. A corte se tensionou, faminta por conflito. Os olhos de Ashren brilharam, esperando. A expressão de Casemir era polida, mas sua mandíbula apertou. A voz de Serita era uma lâmina envolvida em veludo. Declare seu propósito. O emissário levantou uma mão. Um pergaminho apareceu. Papel negro com borda prateada. O Cínid oferece um remédio, disse ela. Um contravoto. Meu estômago despencou. O olhar de Sarahith se aguçou. Você entra no meu salão e oferece quebrar meu pacto. O emissário curvou-se novamente. Oferecemos salvá-la, dele. Pronuncie o contravoto, majestade. Libere o humano. Restaure sua dignidade. A corte murmurou, alguns aprovando, outros ultrajados. Os olhos de Sarit se voltaram para mim por um instante fugaz. Não um olhar de posse,
um olhar de cálculo e algo mais. Aviso. Minha garganta apertou. Era isso. O cerco de palavras. O inimigo não estava tentando me matar. Estavam tentando me quebrar. Porque se Sara falasse o contravoto, o noivado se desfaria e o juramentado se alimentaria. Mas se Sara se recusasse, a Cínide a acusaria de se apegar a um humano por fraqueza ou desejo, o que acarretaria desafios, guerra, cisão, de qualquer forma, pressão. A enviada voltou seu olhar para mim, olhos rosa pálido faiscando. Humano, disse ela docemente. Deseja voltar para casa? A pergunta atingiu meu peito como um martelo. Minha mente se encheu instantaneamente de imagens da minha cidade. Minha vida parou como uma respiração suspensa. Meus amigos que não sabiam que eu tinha partido. Minha mãe, que se preocuparia se eu desaparecesse de verdade. Minha própria cama, meu próprio céu, o sol. Sim, Deus. Sim. O sorriso da enviada suavizou, fingindo compaixão. Então fale, sussurrou ela. Diga à sua rainha que você desistiu do seu voto. Diga a ela que você recusa este noivado. Fale, e você será livre. Meu anel pulsou quente como um batimento cardíaco. Olhei para Sarilit. Ela permaneceu imóvel, o olhar fixo na enviada, a expressão calma. Mas eu podia sentir agora. O elo entre nós, o fio do pacto, a tensão dela, o esforço para manter a lei em vigor. Entendi o que a corte vinha testando o tempo todo. Mãos, fé, futuro. Eles tentaram me enfraquecer. Agora queriam que meu futuro, meu desejo de escapar, se tornasse traição. Se eu dissesse o contrário, condenaria este lugar e possivelmente o meu. Se eu ficasse em silêncio, permaneceria preso. Se eu defendesse Sarilit, me tornaria a arma dela. Uma palavra errada me prendera. Agora as palavras certas poderiam me libertar ao custo do apocalipse ou me prender por escolha. Minha garganta apertou. Dei um passo à frente antes que o medo pudesse me deter. A corte se agitou. Vampiros se inclinaram famintos. Os olhos da enviada brilharam, certa de que eu cederia. Eu falei. Quero ir para casa. Disse, a voz clara. A corte murmurou. A enviada sorriu. A postura de Sarilit se enrijeceu ligeiramente. E irei, continuei, quando o véu estiver estável. Quando a lei não for uma boca esperando para devorar o mundo, o sorriso da enviada vacilou. Voltei meu olhar completamente para ela. Você não está me oferecendo liberdade. Você está me oferecendo o privilégio de ser o fósforo que acende os dois mundos em chamas. Os olhos da enviada se estreitaram. Cuidado, humano. Eu ri e o som foi cru. Não, você tome cuidado porque eu aprendi algo aqui. Levantei a mão mostrando o anel. Aprendi que palavras fazem coisas, disse. E estou cansado de falar como se elas não fizessem. O salão prendeu a respiração. Olhei para Sarilit, depois para minha rainha por acidente, minha âncora por lei, e fiz uma escolha da qual não sabia ser capaz. Renovo minha promessa, disse, a voz ressoando pelo salão. Não fugirei do que causei. Não falarei votos contrários. Não serei usado para despertar a coisa sob este trono. O anel brilhou quente, quase ardendo. As runas entalhadas nas colunas brilharam fracamente. A corte sibilou, espantada. A expressão da enviada se contorceu de fúria. Você não tem autoridade para dizer isso. A voz de Sarilit cortou, calma e absoluta. Ele tem agora. O silêncio caiu. Sarilit deu um passo à frente, o olhar fixo na enviada. Retorne à senhora Morvain, disse ela. Diga a ela que o pacto se mantém. Diga a ela que o humano escolheu sua promessa. Os lábios da enviada se curvaram. Você acha que isso acaba? Os olhos de Sarilit brilharam mais vermelhos. Isso apenas começa. A enviada fez uma reverência rígida,
Depois se virou e saiu com seus guardas de armadura de osso, a seda branca esvoaçando como um sudário. Quando as portas do salão se fecharam, a corte explodiu em murmúrios, alguns indignados, outros impressionados, alguns temerosos. Ashin me encarou como se nunca tivesse me visto antes. A expressão de Casmir era indecifrável, mas seus olhos continham algo como admiração relutante. Sarilit olhou para mim. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, baixinho, falou para que só eu pudesse ouvir. Você acabou de se ligar mais profundamente, murmurou ela. Engoli, garganta apertada. Eu sei. O olhar de Sarilit buscou meu rosto. Por quê? A pergunta não era política. Era pessoal. E a resposta me surpreendeu por ser simples. Porque não quero que minha liberdade seja o apocalipse de outra pessoa, sussurrei. E porque você não precisou me mostrar sua cicatriz. Os olhos de Sarilita piscaram. Então ela se virou, encarando o trono novamente, a máscara de realeza deslizando de volta ao lugar. Mas, ao subir os degraus, ela parou. E sem olhar para trás, disse suavemente: Elimercê, quando isso acabar, você poderá escolher seu futuro novamente. Uma promessa? Não um voto, ainda não, mas algo próximo o suficiente para fazer meu peito doer. A corte continuou a sussurrar, e o castelo continuou a respirar. E em algum lugar abaixo de nós, o Vovente se encolheu mais em seu fosso, frustrado, negado seu banquete. E percebi que o final que eu esperava, aquele em que eu escapava, onde a rainha vampira permanecia um desvio sombrio de fantasia em minha vida, não era mais o único final possível, porque eu não tinha simplesmente sobrevivido à corte de Eban. Eu me tornei parte do seu equilíbrio, não por acidente desta vez, mas por escolha. E enquanto as velas vermelhas flutuavam em anéis pacientes e os vitrais observavam como 1000 testemunhas silenciosas, entendi a verdadeira reviravolta da minha história. Eu não disse as palavras erradas uma vez, eu as disse 2 vezes. Na primeira vez me liguei sem saber. Na segunda vez me liguei de olhos abertos. E isso, mais do que qualquer anel, mais do que qualquer trono, foi o que fez o olhar da rainha vampira me seguir na escuridão com algo perigosamente próximo ao respeito. E na corte de Eban, respeito era o mais próximo que o amor podia chegar de sobreviver. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.